Graça e paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês que me acompanham agora neste momento. Esta mensagem tem um objetivo de fortalecer a sua vida, de modificar a sua vida, de restaurar a sua vida. Então, eu não quero pregar aqui qualquer palavra. Eu quero pregar a palavra do Senhor. Eu quero de fato ser útil e abençoar a sua vida. Eu não quero aqui perder o meu tempo, passar alguns minutos discussando, pregando uma palavra espiritual que não tenha poder de transformar a vida de uma pessoa. Eu só quero dedicar este tempo, este momento, se de fato ele vier transformar a sua vida, modificar a sua vida. Se de fato Deus vier a nos visitar neste momento, nesta hora. Então, minhas amigas, meus amigos que me acompanham, eu de antemão já peço desculpas pela qualidade do vídeo, porque eu não domino ainda aquelas técnicas de edição de vídeos, né? E eu tenho que deixar o vídeo, né, ligado ininterruptamente, e assim fica mais difícil, né? Porque aqui eu não estou fazendo cortes, pausas, né? É uma pregação mais difícil até do que pregar diante de uma multidão. Por quê? Porque eu não estou vendo a reação corporal de vocês. E fica difícil, é como se a gente estivesse falando sozinho, né? Mas através do Espírito Santo, através do poder de Deus, que nós possamos ser visitados pela graça de Deus, pelo poder de Deus, e que este poder, esta graça venha restaurar a nossa vida, venha iluminar os nossos caminhos, porque todos nós passamos, aliás, por dificuldades, por adversidades, por infortúnios que acabam trazendo prejuízos, danos para a nossa vida. E nós precisamos da força sobrenatural, do poder sobrenatural de Deus, porque os sistemas humanos são insuficientes para atender todas as nossas necessidades materiais. Inclusive, os sistemas humanos não podem atender as nossas necessidades espirituais, somente Deus. E a nossa alma, ela tem sede e fome, né? Essa ansiedade constante, essa angústia que está no seu peito, né? Essa inquietação, muitas vezes, ela é acentuada por causa da falta de alimentação para a sua alma, porque a sua alma está faminta. Ela precisa receber o alimento certo, que é a palavra do Senhor. A sua alma também tem sede, e ela só pode ser saciada se o Espírito de Deus, se o Espírito Santo invadir a nossa vida. Então, que o Senhor possa falar ao seu coração, ao meu coração, através desta palavra. Eu quero que você fique ciente
de que eu não estou numa posição aqui superior à sua, como se eu fosse mais espiritual, como se eu fosse menos pecador. De forma alguma. Eu estou na mesma posição que a sua. Eu preciso da mesma forma que você precisa do Senhor. Nós precisamos igualmente, porque todos nós somos pecadores e carecemos do poder e da glória de Deus. Não há um justo sequer. E não há um justo que faça o bem e que não peque. Então todos nós estamos desgarrados da presença do Senhor. Todos nós, sem exceção. Eu acredito que eu preciso muito mais do Senhor, né, do que as outras pessoas. A minha sensação é essa. Por isso que eu estou buscando ao Senhor todos os momentos. Quando eu não estou orando, ou lendo a Bíblia, ou pregando, né, ou escrevendo, quando eu estou fazendo outras coisas seculares, ainda assim, eu não paro de pensar no Senhor. Eu fico pensando no Senhor todo momento, em todo instante, né? Porque a minha alma, ela tem sede e fome da palavra e da presença do Senhor. Então, eu vou compartilhar aqui um texto que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 1. Este texto, veja bem, ele vai lhe orientar a não tomar nenhuma decisão precipitada. E a decisão precipitada aqui, e aquela decisão que não está de acordo com a vontade, com o propósito, com a palavra do nosso Deus. Preste bem atenção. Eu não estou dizendo que você está tomando decisão precipitada. Não estou dizendo que você vá tomar decisão precipitada. Eu estou dizendo que você, aliás, tanto você quanto eu, precisamos adequar as nossas decisões, a nossa vida, as nossas atitudes, a palavra de Deus, a revelação de Deus, que é a orientação que Deus nos dá. É o caminho que Deus nos apresenta para seguirmos. Então aqui eu vou contar a história, né, brevemente, de um rei, né? E este rei, ele foi rebelde ao Senhor. Ele já era muito iníquo. Porém, ele permaneceu na sua iniquidade, no seu pecado. Eis a diferença entre o justo e o ímpio, né? Enquanto o justo peca, mas se arrepende, volta atrás no seu pecado e se converte todos os dias ao Senhor, sempre diante de cada pecado ele está se arrependendo. O injusto ou iníquo, o homem perverso, rebelde, ele não se arrepende, ele permanece no pecado, né? E foi o que aconteceu com este rei aqui, o rei Acasias. O rei Acasias já estava pecando, já estava afastado do Senhor. Ele não regia o seu reino de acordo com a palavra de Deus, né? Ele não regia, aliás, a sua vida de acordo com a palavra do Senhor. Ele estava distante de Deus. Embora farto, embora rico, embora com a vida com sucesso humano,
né? Ele estava afastado da principal fonte da vida, que é o Senhor, que é o Espírito de Deus, que é a palavra de Deus. Então, eu vou ler o texto aqui para vocês, 2 Reis, capítulo 1, a partir do versículo 2. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para ires consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: Da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Então, aqui nós temos este relato, né? Quando o rei Acasias, ele caiu da janela do seu quarto, que estava no andar de cima, ele se machucou, ele se feriu gravemente. E ficou à beira da morte. E ele enviou mensageiros, né, para consultar Baal-zebub, que era o deus lá de Ecrom, o deus local da fertilidade. E ele mandou perguntar, né, consultar a Baal-zebub se ele ia sarar daquela doença, daquela enfermidade. Então o Senhor falou com Elias e disse: Elias, você vai agora se encontrar com os mensageiros do rei Acasias e perguntar para ele: Porventura não há Deus em Israel, para você ir consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Então será que não há Deus em Israel para ser consultado, para lhe orientar, para lhe dirigir, e você prefere consultar o Deus da localidade, Baal-zebub? Então o Senhor continuou através de Elias dizendo: E por isso assim diz o Senhor: Da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então foi uma repreensão severa que o Senhor fez ao rei Acasias. Porém, ele tinha a oportunidade de se arrepender, de voltar atrás, de clamar ao Senhor. Porque numa história anterior a esta, né, o rei Ezequias, ele adoeceu gravemente, estava à beira da morte. E Deus, já esse rei era um rei, né, que obedecia a palavra do Senhor, que seguia os mandamentos do Senhor. Então Deus enviou o profeta para falar para ele que ele iria morrer daquela enfermidade. E o profeta saiu, né, e ele ficou lá no quarto dele, se voltou para a parede e chorou copiosamente e pediu ao Senhor para se lembrar de que ele andava em sua presença e obedecia aos seus mandamentos. Então o Senhor ouviu a sua oração, e antes que o profeta saísse do pátio da casa do rei, né, ele mandou o profeta voltar e dizer para o rei Ezequias que ele não somente ficaria curado daquela enfermidade em 3 dias, mas também ele ia livrá-lo da mão de seus inimigos. Então, se o rei Acasias tivesse feito o mesmo que o rei Ezequias fez, né, tivesse chorado diante do Senhor, tivesse lembrado da palavra do Senhor, dos mandamentos do Senhor,
né, tivesse falado ao menos com o Senhor, tivesse dado atenção ao Senhor, o Senhor com certeza teria perdoado o seu pecado, a sua rebeldia. Então, veja bem, o que nós aprendemos com este texto? Nós aprendemos que diante de toda decisão importante em nossa vida, nós devemos consultar ao Senhor. Infelizmente, a grande maioria das pessoas se esquecem do Senhor, se esquecem da palavra de Deus, se esquecem de recorrer ao Senhor, de falar com o Senhor antes de dormir, ao acordar, durante o dia, e preferem buscar o auxílio temporário, o auxílio efêmero, limitado, que é o auxílio do homem. Então,